prazer estar aqui com vocês. Eu sou, como foi dito, eu sou pastor numa igreja lá em São Paulo, uma igreja que vai completar 20 anos agora, no mês de janeiro, que nós começamos, e uma igreja que nasceu a partir de um trabalho que eu realizava lá em São Paulo, na década de 90. Durante 4 anos a gente teve um trabalho chamado Refúgio do Rock. Foi quando a gente decidiu abrir as portas de uma igreja relativamente tradicional, conservadora, para trazer bandas de rock para tocar. Fazer exatamente aquilo que o Marquito falou que não deve se fazer. E aí a gente trazia bandas de rock para tocar na igreja. E no começo a gente tinha bandas de rock pesado, na verdade era rock pesado mesmo. Eu lembro, o primeiro show que a gente teve foi com 2 bandas, uma delas chamada Justa Advertência, 2 bandas de amigos, essa daí era de punk rock, a outra era uma banda chamada Devil Crusher, né? Esmagadores de demônios. E eu lembro que à tarde, quando o pessoal foi passar o som, essa banda Devil Crusher foi passar o som, e eles começaram a cantar. Era aquele vocal gutural, assim, um estilo death metal, bem pesado, assim. E aí, uns 5 minutos, menos de 5 minutos, eles passando o som, tinha uma agência de carros do lado, os caras tudo entraram desesperados, né, no lugar da igreja, assim, falaram: vocês estão loucos, o que vocês estão fazendo aqui? A gente não consegue nem falar no telefone e tudo. E aí eu percebi que realmente a gente ia ter um desafio muito grande de levar aquilo adiante. Mas durou 4 anos. A gente atraiu a atenção da mídia de rock especializada no Brasil na época. A gente fez várias coisas bem interessantes lá, aprendemos muita coisa, erramos bastante também. E durante esses 4 anos, um grupo, uma pequena comunidade começou a se formar dentro da outra comunidade maior, e eles não se adaptavam com a igreja mãe desse trabalho, com a igreja maior. Eles tinham certas dificuldades, algumas delas eram dificuldades de estilo, outras delas eram dificuldades teológicas mesmo. E aí, a partir dessas dificuldades, a gente decidiu então plantar uma igreja, com o apoio da igreja mãe, plantar uma nova igreja, focada então nessa nova geração. Éramos 22 quando começamos, a maioria deles, quase todo mundo se vestia de preto, a maioria dos homens tinham cabelos bem longos, quase, né, até a cintura, assim. Então o pessoal falava assim: a igreja dos roqueiros. Esse era o rótulo que a gente acabou recebendo, a igreja dos roqueiros. A gente começou a se reunir num flat ali perto da região da Avenida Paulista e fazer os cultos lá. Isso vai completar então 20 anos que aconteceu. Passamos por uma série de transformações, como foi dito aqui hoje. Nesse último ano nós decidimos fazer uma mudança, e agora nós somos uma igreja batista. Na verdade, nós não somos uma igreja, nós somos uma congregação de uma igreja batista lá em São Paulo, e estamos nesse processo então de filiação denominacional que particularmente eu acho muito saudável. Então é isso. O Jay pediu para eu compartilhar algumas coisas aqui, e eu vou compartilhar algumas coisas que eu espero que façam sentido para você quando você pensa em termos de alcançar novas gerações, e quando você pensa em termos de alcançar parte dessa nova geração que é um tanto excluída ou marginalizada. Eu não sou um expert nisso, mas a nossa comunidade, a nossa igreja tem, desde o seu nascimento, no seu DNA, ela tem essa característica. Nós, como eu disse, nós nascemos assim, meio à margem, com a igreja, o grupo dos roqueiros, a igreja dos roqueiros, e aí desde o nosso nascimento, porque nós estamos falando com esse público, com essa geração, nós descobrimos que eles tinham certas particularidades que facilitavam a nossa comunicação com eles e o nosso acesso a eles. E essas particularidades, elas se tornaram com o tempo alguns essenciais, ou algumas marcas do nosso ministério como igreja local. Então é sobre mais ou menos isso que eu gostaria de falar para vocês. Eu vou usar 5 palavras aqui, eu tentei organizá-las todas com a letra A, para talvez facilitar aí o pensamento e a memorização. Então eu vou falar sobre alcance, acolhimento, autenticidade, ação e amor. E dentro dessas palavras, algumas das lições que a gente aprendeu nesses 20 anos trabalhando com geração emergente e com parte da geração emergente
que é marginalizada, excluída de alguma forma assim. Lembrando que quando a gente fala de gerações emergentes, nós estamos falando primeiro plural, gerações, não uma. A gente vive numa época da história em que várias gerações convivem lado a lado. Segundo, quando a gente fala de gerações emergentes, a gente está falando desde crianças até pré-adolescentes, jovens adultos. Eu trabalho com uma missão chamada Steiger, que alcança aquilo que nós chamamos de cultura jovem global, e essa cultura jovem global ela é definida entre jovens de 18 a 35 anos que estão presentes em todo o mundo, em todos os grandes centros urbanos ao redor do mundo, e eles têm características, semelhanças porque eles são influenciados pelos mesmos meios através da mídia global e dos filmes e dos jogos e tudo isso. Então, quando falamos de culturas emergentes, a gente tem que ter isso em vista. É uma discussão de um grande campo. Eu vou tentar focar nessa parte da cultura ou das gerações emergentes, da cultura jovem que eu trabalho. A primeira coisa é alcance. Se nós não formos a eles, dificilmente eles virão a nós. É isso que eu quero dizer quando eu falo de alcance. Nós pensamos que vamos fazer alguma coisa, o Marquito falou sobre isso, no estilo da igreja ou na música que a gente faz, pensando que nós vamos atrair essas pessoas à igreja, mas dificilmente elas virão à igreja para aquilo que nós fazemos. Hoje, no projeto 242, nessa igreja, a gente tem um fluxo muito grande de pessoas que vêm que não são cristãs. E elas vêm e elas não são cristãs porque nós ganhamos uma certa reputação com essas pessoas, e nós fazemos certas coisas que são atrativas, sim, para elas, mas em termos de conseguir dialogar com pessoas que nunca colocariam os pés numa igreja, uma geração que desconfia da igreja, que desconfia de qualquer forma de autoridade, e tem razões para isso. Você tem essas geração de pré-adolescentes, adolescentes jovens adultos hoje em dia, muitos deles cresceram em lares quebrados, sem ausência do pai, ou às vezes sem ausência do pai ou da mãe. A figura de autoridade, a primeira figura de autoridade na vida de uma pessoa, que é justamente o seu pai ou sua mãe, não representa nada para eles, porque eles tiveram conflitos com isso. E aí eles crescem num mundo onde todas as outras figuras de autoridade, figura de autoridade da igreja, ela está aí nas mídias, na rede social, na televisão, geralmente manchada por escândalos, por pessoas que não representam o Evangelho, então eles não acreditam nessa autoridade. Figura de autoridade política está na mesma situação. Então você tem pessoas que cresceram desconfiando de autoridade. E quando se fala da igreja, a igreja representa uma dessas figuras de autoridade que eles não confiam, que eles perderam a confiança. A igreja é algo que eles desconfiam e é algo irrelevante para as suas vidas. Então, dificilmente eles virão a nós. É preciso ir até eles, ou então criar aquilo que os missionários faziam no passado, que são essas pontes de relacionamento. A gente tem que entender que nós estamos vivendo num mundo onde o campo missionário veio até nós. O campo missionário, na verdade, é onde nós estamos, nossas grandes cidades, nosso mundo urbanizado. Então, faz-se necessário que, como pastores, a gente comece a pensar como talvez os missionários que eram enviados da Inglaterra ou de algum lugar, no grande movimento de missões modernas iniciado por William Carey, que eram enviados para partes do mundo para falar aos pagãos, e eles tinham que emergir naquela cultura, aprender uma linguagem e tudo mais. Faz-se necessário que nós, pastores, tenhamos um pouquinho dessa mentalidade e dessa atitude e dessa disposição. A gente tem que aprender a falar uma nova linguagem, a gente tem que aprender a compreender os nuances de uma cultura que é distante da nossa, e a gente tem que criar pontes de relacionamento com essa cultura se a gente vai alcançar boa parte dela. Isso é o que eu quero dizer com alcance, é ir onde eles estão, é conhecê-los. Muitas dessas coisas não aconteceram naturalmente para mim. Eu fui missionário, trabalhei com a Operação Mobilização, morei na Holanda, um lugar extraordinário, em Amsterdã, na verdade, na Holanda. Os holandeses não chamam Amsterdã de Holanda, mas em Amsterdã, um lugar extraordinário em termos de missões. Tinham 176 línguas e dialetos que eram falados em Amsterdã quando eu morava lá, naquela cidade.
um lugar incrível, cidade do pecado, como é conhecida. E então eu trago esse coração missionário, mas muitas das coisas que aconteceram depois na minha vida como pastor, eu fui forçado a elas. Não foi na minha atitude e intento missionário, mas eu fui forçado a elas. Por exemplo, entrar num lugar chamado Madame Satã, lá em São Paulo, que é uma casa noturna, que é um clube, que acolhe góticos. Não sei se você sabe o que são góticos. Góticos são jovens que gostam de se vestir de preto, de ouvir músicas que são realmente depressivas, geralmente uma voz bem grave, um ritmo bem depressivo. Alguns deles gostam de usar lentes de contato para parecer que são vampiros. Então eles saem à noite, eles passam a noite nessas baladas góticas. E, no entanto, a maioria deles, se você encontrá-los durante a semana, são pessoas normais, estão trabalhando no escritório, numa loja, uma coisa assim. Mas quando eles vão para a balada gótica no final de semana, eles vão montados. E aí é realmente parece que você está assistindo um desses filmes, entrevista com o vampiro, alguma coisa assim, daquela galera. E eu fui a alguns ambientes desses, eu fui levado a alguns ambientes desses, lugares onde às vezes eu estava lá 3 horas da manhã, com a música pulsando no meu ouvido, literalmente sentindo no inferno e pensando assim, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Minha esposa está em casa com a minha filha e eu estou aqui nessa madrugada. E na verdade eu estava aprendendo a reconhecer pessoas que estavam tão longe da igreja, tão longe de Deus. Não porque muitas delas queriam, na verdade, porque elas não sabiam nem voltar para casa. Porque muitas daqueles jovens, com o relacionamento e com as experiências que a gente teve, a gente descobriu que muitos vinham de lares cristãos, tiveram experiência, tiveram paz, mas se perderam na vida e não sabiam de volta o caminho de casa. E aí você tem que ir até eles, você tem que buscar. Essa é a história da ovelha perdida que Jesus contou na parábola, né? A gente não espera que a ovelha venha, a gente vai até ela, a gente vai procurar onde ela está. Então, alcance é fundamental para parte dessas novas gerações, porque eles não virão à igreja, não importa o quanto você faça. Como eu disse, hoje a gente tem muita gente que vem à igreja, mas as coisas que nós fazemos na nossa igreja hoje talvez são coisas que você não vai sentir a vontade de fazer. Então, não é uma coisa que é mais fácil talvez você começar a ir do que esperar que eles venham, porque nós atraímos bastante com programações que são programações culturais. Isso exigiu de nós uma mudança de mentalidade, a partir do momento em que nós começamos a ver a igreja como nós e não como um espaço. Aí nós falamos, não, o espaço é um espaço que a gente usa, hoje nós utilizamos aqui. Se ele ficar pequeno, se ele não servir mais, a gente vai vender, a gente vai alugar para outra pessoa, vai para outro lugar, e esse mesmo espaço aqui vai ser usado, Deus sabe lá por quê. Antes de ocuparmos ele, no nosso caso lá, era um clube de prática de tiros, entendeu? Então, aí agora nós estamos usando, amanhã pode ser outra coisa. Então, o espaço não é a igreja somos nós. E aí, a gente tinha algumas dificuldades, algumas pessoas falavam, não, mas pastor, a gente vai fazer isso, vai profanar o altar do Senhor. E eu comecei a pensar, falando, mas o altar do Senhor é meu coração. O Senhor não está nesse altar aqui, o altar do Senhor é minha vida, é meu coração. Bom, quando a gente conseguiu mudar essa perspectiva e superar esse paradigma do templo, do espaço como um espaço sagrado e tudo mais, aí isso nos libertou para a gente fazer certas coisas. Como eu disse, nosso espaço é multiuso. A gente vai ter lá um show de rock com bandas que não são cristãs, ou a gente vai ter lá, um bazar para pessoas pobres do bairro que vêm lá para comprar roupas, a gente transforma tudo lá. Ou então a gente vai ter lá um dia de saúde em que a gente traz médicos, dentistas e traz um monte de pessoas que vão atender também a comunidade mais carente. Ou a gente vai ter uma exposição de artes, com quadros de diferentes artistas, e a gente vai se comunicando com as pessoas nesse espaço por causa disso. Mas se a gente colocar um show gospel lá, não vem ninguém. Esta é a realidade. Se a gente colocar um show, uma banda gospel, a gente não vai ter. A gente vai ter cristãos
E foi isso que a gente descobriu no Refúgio do Rock. Quando a gente começou nos primeiros anos, 90% do nosso público eram não cristãos. Quando a gente terminou 4 anos depois, 90% do nosso público eram cristãos. Aí eu percebi, eu estou fazendo entretenimento para crentes e eu não estava interessado em fazer mais aquilo, e a gente então encerrou as atividades. Porque eu estava interessado em entreter crentes, eu estava interessado em alcançar pessoas que não eram cristãs. E quando isso já não era mais possível através desses eventos, eu achei que não fazia mais sentido todo o esforço que a gente estava fazendo para Deus. Então, alcance. A segunda coisa é acolhimento, porque se você vai a eles, eventualmente eles virão até você. E quando eles vêm à igreja, você tem que pensar, se nós estamos falando de jovens marginalizados, à margem, por qualquer situação que eles tenham na vida, muitas vezes eles são lançados à margem por aquilo que o Marquito falou aqui, a aparência deles, né? Então é muito comum assim, conversando com pessoas que são cheias de tatuagem, alguma coisa assim. Já aconteceu várias vezes comigo, com pessoas da nossa igreja, da nossa equipe, de conversar com elas, e elas falam, mas será que as pessoas vão me receber lá, não vão ficar olhando para mim, estranho, alguma coisa assim? Porque elas estão acostumadas a isso, de um modo geral, na sociedade e de um modo geral na igreja. As pessoas acabam olhando, ficam assustadas, espera aí, se tem um espaço, será que eu posso sentar perto daquele irmão, daquela irmã? Alguém já olha para a sua carteira, se está o celular já guarda direitinho. Então as pessoas já têm esse medo, esse temor de que o estranho, o indivíduo que não se enquadra no perfil, ele não vai ser muito bem recebido. Mas quando ele vem à igreja, ele precisa ser bem acolhido, ele tem que ser acolhido como alguém que Deus ama e que nós também amamos. Eu vou falar um pouquinho mais dessa questão do amor, mas tem que haver um bom acolhimento, eu diria, total, recepção de braços abertos. Isso significa que, inclusive, talvez a gente tenha que alterar algumas coisas no formato da igreja, na forma da igreja, para acolher certas pessoas, se for necessário. Eu fui muito impactado por Chuck Smith, foi o fundador de um movimento chamado Calvary Chapel, na Califórnia, na década de 60. Eu não sei se alguém está familiarizado com ele, mas ele tem um livro que foi publicado ainda na década de 80 chamado Harvest, em que ele conta a história desse movimento de plantação de igrejas naquela época. E esse foi um período do chamado Jesus Movement, desse avivamento que aconteceu e varreu lá nos Estados Unidos, onde milhares de hippies vieram para as igrejas, muitos foram batizados e se converteram, alguns estão firmes até hoje. Então o Chuck Smith, ele tem um momento na história dele como igreja, que era uma igreja conservadora, tradicional, e que de repente se vê invadida por uma multidão de cabeludos, descalços, sujos, com tudo o que eles têm a trazer. Ele tem um momento na história em que ele diz o seguinte, que os diáconos da igreja, o pessoal da liderança da igreja começou a falar assim, mas pastor, é um problema isso, porque esse pessoal vem muito sujo, vai sujar nossas cadeiras aqui, né, nossas poltronas, a gente tem que fazer alguma coisa aí, porque estão sujando tudo. E o Chuck Smith diz o seguinte, se o nosso problema são as poltronas que eles vão sujar, então eu sou a favor de que a gente remova todas essas poltronas e coloquemos cadeiras de ferro, que possamos lavar, mas que as nossas poltronas não sejam um impedimento para que eles venham à igreja. E se o nosso problema é o carpete, vamos tirar o carpete, vai ficar no concreto, mas que o nosso carpete não seja um impedimento para que eles venham à igreja. Então, às vezes, a gente tem que entender que quando essas pessoas vêm à igreja, de fato, elas vão exigir um pouquinho da gente. Lá em nossa igreja, a gente tem, como eu disse, várias atividades e muito abrangente hoje, que a igreja, o projeto 242 é muito abrangente. A gente tem aula de português para refugiados sírios, a gente alcança a comunidade ao redor da igreja, que é uma comunidade marcada por tráfico de drogas, por crianças de famílias de traficantes crescendo numa situação bem precária, de miséria. A gente trabalha com toda essa juventude alternativa, roqueira, com todas as questões que isso traz. Então, uma série de coisas que acontecem lá. Isso dá muito trabalho para a gente, muito trabalho o tempo todo. E às vezes, inclusive, desgasta o material, quebra uma mesa, faz isso, é muita coisa. E eu tenho que sempre me lembrar do seguinte: a gente tem que acolher essas pessoas. E o material, as coisas aqui, essas são supérfluas. As vidas são mais importantes. Então a gente tem que ir a elas,
mas chega um momento em que elas vêm a nós. E como é que nós vamos recebê-las? E quais desafios essa vida nós vai representar? Então, alcance, acolhimento, autenticidade. Quando elas chegam até nós, e quando essas pessoas vêm até nós, uma das coisas que elas querem realmente ver é se nós somos autênticos, porque elas estão cheias de ver hipocrisia e falsidade. Na verdade, a gente tem uma faixa de música para cada um desses pontos. Esse daqui era Give Me Real, Don't Give Me Fake, do Coldplay. Autenticidade, né? Me dê algo que seja genuíno, não me dê falsidade, porque eu estou cansado de falsidade na vida. E é isso, nós somos autênticos. O modo como a gente recebe, acolhe, trata uns aos outros, as nossas palavras, a nossa interação demonstra que somos genuínos, que somos autênticos, que somos verdadeiros. E parte dessa questão de autenticidade, inclusive, envolve a nossa atitude para com a própria temática bíblica, a nossa própria teologia, a nossa atitude em relação ao Evangelho. Às vezes, nós nos posicionamos na igreja, como pastores e líderes, nas nossas comunidades, como se nós não tivéssemos problemas, ou como se nós não tivéssemos dúvidas e questões. Para alguns de nós até, nós achamos que a dúvida é uma coisa que não cabe dentro da nossa teologia, ou dentro da nossa fé, ou fosse antagônica, mas autenticidade tem a ver com reconhecer inclusive essas coisas, inclusive o fato de que às vezes nós duvidamos e que a gente não tem todas as respostas, e essa é a realidade. Se você acha que você tem todas as respostas, eu quero dizer que você está viajando, porque a gente não tem todas elas, né? Se você acha que você tem todas elas, seu Deus é pequeno demais. Deus é maior do que as nossas teologias, meus irmãos, muito maior. E eu gosto de teologia, eu leio teólogos, eu acho que tem uma teologia sólida, mas eu tenho que reconhecer que Deus é muito maior que isso, que é um mistério além daquilo que a gente pode conhecer. E esse mero reconhecimento, então, das nossas dúvidas, esse mero reconhecimento de que tem coisas que a gente não sabe, que estão além, esse mero reconhecimento de que a gente também luta, que a gente também tem problemas, inclusive que a gente também luta com o pecado, né? Também, às vezes parece, a gente dá a aparência de que a gente não luta com o pecado, que a gente não fala isso, mas o modo como a gente lida e comunica com as pessoas, parece que o pecado não é uma luta nas nossas vidas. Tudo isso transmite para as pessoas que já estão desconfiadas de tudo e que estão cansadas da hipocrisia, da falsidade, de que nós somos mais uma vez um reflexo dessa superficialidade, dessa plasticidade, dessa artificialidade que eles estão cansados de ver no mundo. Mas quando eles encontram pessoas verdadeiras, sinceras, dispostas a reconhecer as suas lutas, é uma conexão, e essa conexão, ela deixa de ser uma conexão cultural, deixa de ser uma conexão por faixa etária, ela passa a ser uma conexão de ser humano, de coração. E é uma das coisas mais belas que eu tenho encontrado nesses anos todos, é quando você vê pessoas que querem Deus, quebradas, e elas vêm à igreja, elas são acolhidas, e elas encontram essa conexão de coração. Elas não creem ainda, elas não acreditam ainda, elas estão checando, elas estão buscando, elas estão fazendo perguntas, mas elas sentem-se bem, porque elas falam assim: não, esse pessoal não é um ET, eu estou aqui num lugar onde as pessoas são humanas, onde a gente tem as lutas, né? Eu consigo me identificar com essas pessoas, porque eu sei que elas não estão tão longe de mim, elas estão mais perto de mim. Então, a autenticidade tem a ver com isso, com reconhecer quem nós somos, reconhecer as nossas lutas, as nossas dúvidas, reconhecer os mistérios que a própria teologia apresenta para nós, reconhecer todas essas coisas e não tentar forçar e dar respostas prontas para as pessoas. E nesse aspecto você já deve ter ouvido isso, mas durante muito tempo a gente se especializou em dizer que Jesus é a resposta, sem sequer perguntar ou saber, se interessar quais são as perguntas que as pessoas têm. Então, a autenticidade tem a ver com isso, tem a ver com você entender as pessoas, entender as perguntas delas, antes de tentar
prover para elas uma fórmula prontinha, uma resposta prontinha e tudo mais. Essa conexão de alma, conexão de coração, de humanidade. Gente, para mim, inspira muito o fato de que Jesus fez exatamente isso. Deus fez isso. Deus se fez gente que entrou na vida humana e se comunicou com as pessoas como ser humano, para que a gente pudesse ver através dele o Deus invisível. Em Jesus, a gente vê a imagem exata do Deus invisível. Mas estava lá um homem, gente como a gente, carne e osso, andando no meio de nós. Era plenamente Deus, era plenamente homem. E as pessoas podiam se comunicar com isso. Então, a autenticidade para mim são todas as coisas que nós fazemos para mostrar para as pessoas que nós somos seres humanos como elas e que a única diferença entre nós e elas é a graça de Deus por meio do Evangelho. Só isso. E essa graça que a gente encontrou através do nosso Senhor Jesus Cristo e se fez gente e andou entre nós como gente. E aí daí surge uma outra coisa que é muito importante para mim no ministério, e eu acho que é muito importante quando a gente fala de gerações emergentes, é muito importante quando a gente fala de alcançar pessoas que estão longe de Deus, seja quem elas forem. Podem ser drogados, podem ser pessoas em comunidades marcadas por questões de sexualidade. Todos esses tipos de pessoas a gente já se comunicou e já interagimos, e algumas delas caminham conosco em nossa comunidade até hoje. Pessoas com problemas na sua sexualidade, por exemplo, homoafetivos e pessoas assim. Então, essas pessoas geralmente estão à margem. É muito importante que a igreja, para elas, seja percebida não só como uma igreja e as pessoas da igreja como alguém que tem um discurso sobre o Evangelho, um discurso sobre Deus, um discurso sobre o amor de Deus, mas que haja ação. Então, a quarta palavra aqui, alcance, acolhimento, intensidade, ação. Ação, para mim, é ação, inclusive é ação social. A igreja se engajando em demonstrar o amor de Deus de maneira prática para aqueles que estão carentes e necessitados. É uma igreja que não só fala, mas que entende que o amor é um verbo, que o amor conduz à ação e que está disposta então a sujar as mãos, foi o termo que acho que alguém usou, acho que o Marquito falou aqui, de sujar as mãos com esse processo de servir as pessoas e de fazer algo, demonstrar isso. Então, isso fala muito alto. Muito alto. Essa ação fala mais do que a nossa pregação, principalmente para esses grupos que olham para a igreja e falam: a igreja é um bando de hipócritas, isso aqui só está ao fim do nosso dinheiro e tudo mais. Quando essas pessoas veem que a igreja está servindo, que a igreja está engajada com os problemas da comunidade, que a igreja realmente está se dispondo a fazer uma série de coisas para lidar com o sofrimento humano e auxiliar, e que a igreja faz isso de maneira não só como um projeto missionário, mas a igreja faz isso como uma demonstração do amor de Deus. Isso significa que quando nós nos engajamos em ações, desde o início, quando nós começamos a nos engajar, nós tivemos que fazer a seguinte decisão: nós vamos fazer isso ainda que ninguém se converta. Nós vamos servir essas pessoas, quer elas venham para a igreja, quer elas não venham para a igreja, nós vamos servi-las. Nós não estamos dando isso para que elas se tornem membros, nós estamos dando isso a elas e fazendo isso a elas porque nós queremos que esse é o amor de Deus de maneira prática por elas. E aí quando você faz isso, cria um espaço incrível para as pessoas, porque novamente elas podem não crer naquilo que você fala, elas podem ter uma série de problemas com a igreja, com a instituição, mas elas falam: não, esse pessoal é verdadeiro, que eles estão vivendo realmente o que eles estão pregando. E aí abre-se portas tremendas de relacionamento, de comunicação, barreiras começam a quebrar, todos aqueles preconceitos que as pessoas tinham em relação à igreja e as coisas que elas geralmente veem na televisão e tudo mais, isso começa a cair e as pessoas começam a se abrir. Então a ação, Keller fala bastante sobre isso, tem muita gente que não gosta dele, mas ele fala bastante sobre isso no Igreja Centrada e em outros dos seus livros que chamam a igreja para esse ministério de misericórdia, para essa justiça generosa no mundo. Essa ação, ela anda de lado a lado com a evangelização. Ela abre espaço, ela cria espaço para que a igreja seja uma igreja mais evangelizadora. Mas
Mas, como eu disse, independente se as pessoas vão se converter ou não, eu proponho que você esteja livre disso, que você faça por amor genuíno, demonstrar o amor de Deus, deixa que Deus vai trabalhar. O Marquinhos estava falando aqui dos eleitos de Deus tem os céus, então se a gente crê nessa soberania de Deus, no chamado soberano de Deus pelas pessoas, deixa que Deus dê esse chamado. Vamos servir as pessoas, demonstrar a bondade de Deus que conquistou o nosso coração. Ação de fazer obras, de usar o espaço da igreja, por exemplo, na sua comunidade, no lugar, de repente, para o espaço vago. A maior parte das nossas igrejas tem um espaço vago durante a semana inteira, não é verdade? A não ser que você tenha culto todos os dias, que pode ser, tem igrejas que fazem isso. Mas muitas igrejas não têm culto todos os dias e tem o espaço físico realmente vago. Muitos anos atrás, quando eu estava plantando a igreja, um amigo que é cético, um punk, ele era não um punk assim no sentido, mas ele fazia parte de uma banda de punk rock e tudo mais, completamente cético, cresceu na igreja, estudou uma guinada de ceticismo em relação à igreja, e ele falou isso para mim, ele falou assim, cara, eu não acredito que essas igrejas têm todos esses espaços aí, não façam nada, isso daí, eu não acredito nisso. E ele me desafiou, quando eu estava começando a igreja, ele me desafiou, acho que você deve pegar e, se você vai ser pastor numa igreja, espera que você não faça igual aos outros. Era um desafio. Então, desde o início, a gente sempre pensou, nós começamos no flat, que alugávamos por reunião, depois fomos para uma casa, depois terminamos num prédio. Algumas pessoas que estiveram lá no prédio, no bairro da Liberdade, esse bairro oriental em São Paulo, mas no fim ali no bairro, na interseção, entre outros lugares, em um lugar marcado por problemas sociais. Quando nós fomos para lá, eu pensei assim, eu não quero que esse prédio fique vago durante a semana. Nós só temos um culto, nós fazemos culto só aos domingos. Eventualmente tem uma reunião aos sábados. Em alguns períodos a gente tem um culto de oração no meio da semana, alguma coisa assim. Mas, finalmente, dia utilizado mesmo é no domingo. Eu pensei, eu não quero que isso fique inutilizado todo o restante da semana. E aí foi um processo, e praticamente hoje nós temos o nosso prédio usado de domingo a domingo, por diferentes atividades. E essas atividades fazem com que as pessoas na comunidade respeitem bastante a gente. Por exemplo, nós temos 300 crianças e adolescentes fazendo aulas de música lá no prédio durante a semana. E isso ganha uma respeitabilidade enorme da comunidade ao redor, das pessoas. Isso ganha uma respeitabilidade tremenda quando a gente está falando com essa juventude alternativa, com o pessoal distante da igreja, e eles falam, mas e aí, o que sua igreja faz? A gente fala assim, poxa, a gente tem várias ações, a gente está tentando contribuir também para aliviar o sofrimento das pessoas, a gente está tentando contribuir também para disseminar uma cultura melhor entre os jovens e adolescentes, a gente está tentando contribuir também com a educação, a gente tem essas aulas disso e daquilo, e isso muda um pouquinho a perspectiva que eles têm em relação à igreja. E aí a igreja passa a ser vista com outros olhos. Fala, não, cara, vocês são diferentes, peraí, tem que respeitar esse negócio. E alguns, inclusive, acabam se oferecendo até para vir e participar. E nesse processo de participação, você começa a ter, então, um relacionamento. E pessoas começam a servir com a igreja antes delas se converterem na igreja. Servir nessas situações. Não servir no louvor, ou coisa assim, servir. Eu posso dar aula de matemática aí, ou de português, eu posso ajudar essas crianças aí no negócio de artesanato, essas mães, eu posso fazer alguma coisa assim, posso fazer? Claro, venha participar. E aí começam relacionamentos, que são relacionamentos que levam pessoas a conhecer aquilo que move o nosso coração, o que nos move em direção a esses gestos de amor e essa ação e tudo mais. Então, ação é fundamental. Por último, amor, óbvio. Óbvio, mas nem sempre é tão fácil de ser vivido. Muito amor, bastante amor. Um amor gigantesco. Por quê? Quando você vai trabalhar com pessoas marcadas pelos pecados dessa época, o Marquito tocou um pouquinho nisso aqui, citou exemplos diferentes. Você vai trabalhar com pessoas que vêm numa idade muito jovem, já com uma bagagem muito grande, que é às vezes assustadora.
E a gente às vezes precisa entender isso. As nossas igrejas precisam ser locais de cura, de terapia nesse aspecto. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Todos cremos nisso, pregamos e acreditamos que essa é a mensagem que a gente tem para dar ao mundo. Mas a santificação, a transformação e tudo mais, isso daí vem depois, é um processo que às vezes demora bastante tempo. Então, quando você acolhe pessoas com a vida marcada, às vezes por pecados, por vícios, por hábitos que foram enraigados durante anos, pessoas que pecaram, ou pessoas que sofreram pecado contra elas, ou ambos, por causa do pecado que foi cometida contra elas, elas passaram a viver uma vida depois de pecado. A gente se esquece disso. Então é fácil a gente rotular uma pessoa sem conhecer a sua história. Então a gente fala assim, não, o cara é homossexual, isso, aquilo, travesti, escória ali. Mas por trás daquele rótulo tem um ser humano que às vezes cresceu frequentando uma igreja como nós, mas que o pastor da igreja não sabia que lá na casa dele era violentado pelo pai, às vezes que frequentava a igreja também, era o santo, cantava os hinos e tudo mais, violentava o moleque em casa. Esse moleque cresce, vítima de violência sexual. Quando ele chega na sua adolescência, ele começa a manifestar certas carências, certas coisas, ele tem dificuldade de lidar com a figura do homem, ele acaba manifestando certas coisas, de repente ele é empurrado para um estilo de vida. Passa-se alguns anos, ele está lá prostituindo-se, vestido de mulher como um travesti. E isso é o que a gente vê, mas a gente não vê a história por trás disso, o que levou essa pessoa a chegar lá. Há uma série de pecados, a gente vê o pecado dela agora, e a gente rotula ela por causa do pecado. Há uma série de pecados que foram cometidos contra ela bem antes, e que empurraram ela para isso. E a gente não gosta de tocar nessas coisas e lidar com isso. Mas aí essa pessoa vem para a igreja, ela se converte, ela quer Jesus, ela quer uma mudança de vida, e aí vai ser necessário muito amor para caminhar com essa pessoa, porque a transformação não vai ser instantânea. Vai ser uma longa jornada de quedas, longa jornada de dúvidas, de sofrimento, de angústia. Uma longa jornada, vai ser necessário muito amor. Então, quando você lida com pessoas marginalizadas ou excluídas, na margem da sociedade, pessoas marcadas, vítimas de violência sexual ou de outros pecados que marcaram a sua vida, e eu falo vítimas porque realmente sei que muitos de nós temos aí essa ideia, vitimismo, discurso vitimista. Não, tem muita gente que é vítima, essa é a palavra, foram vítimas. A gente tem que reconhecer isso, aceitar o fato. Elas foram vítimas, aí depois elas foram empurradas, elas não viram outra situação a não ser cair naquilo que se tornou um hábito pecaminoso nas suas vidas. Mas elas foram vítimas antes. Então, lidar com essas pessoas exige muita paciência e muito amor. E tem uma coisa interessante sobre esse aspecto. Quando eu estava iniciando esse processo de pastorear essa igreja, eu sabia que de certa forma, essas seriam as pessoas que Deus estava me chamando a trabalhar. Desde o início, bem no início, a gente já sonhava em atuar na Cracolândia, em São Paulo, onde a gente atuou durante anos, e a gente já buscava esse grupo de pessoas à margem e excluir. Então, uma das coisas que eu li nessa época foi um livro chamado Comunidade, Lugar do Perdão e da Festa, escrito por Jean Vanier, que é o fundador de umas comunidades católicas, ok? Não vão me condenar por isso aqui. Jean Vanier é fundador de comunidades católicas chamadas Arcas. Se você está familiarizado com os escritos de Henry Nouwen, você já ouviu falar da Arca, porque Nouwen passou os últimos anos da sua vida numa dessas comunidades. E quando eu penso sobre elas, eu penso que elas são comunidades dos excluídos, dos marginalizados, porque elas são comunidades para pessoas com deficiências mentais. E se existe um grupo excluído, marginalizado, esse grupo está lá.
pessoas com deficiências mentais. E Jean Vanier criou essas comunidades que se espalham ao redor do mundo. É um trabalho fantástico, mas tem vários livros, um deles chama-se Comunidade do Lugar do Perdão da Festa, em que ele fala para pessoas sobre a sua experiência de uma vida comunitária. E de uma vida comunitária não como as nossas igrejas, que a gente se reúne uma vez, duas, sei lá, algumas vezes por semana, mas cada um vai para a sua casa, cada um vive a sua vida, né? A gente até fala que nós somos irmãos e irmãs, mas às vezes a gente pouco conhece a vida um do outro, ou pouco se envolve na vida do outro. Uma comunidade realmente onde as pessoas vivem juntos, partilham a vida, partilham tudo juntos. Esse é o estilo de comunidade que ele está falando. Ao ler esse livro, eu aprendi muita coisa, mas uma das coisas que eu quero citar hoje aqui e que tem a ver com esse último ponto do amor é quando ele fala da presença do marginal na comunidade. E ele diz que o marginal na comunidade serve como profeta para expor as nossas hipocrisias. E eu não vou esquecer disso, porque é exatamente isso que acontece. Comece a trabalhar com pessoas marginalizadas, comece a trabalhar com pessoas marcadas por profundos pecados, e você vai ver que essas pessoas terão uma voz profética na sua igreja, na sua comunidade, e essa voz é exatamente expor se o seu amor é genuíno ou não, se ele é verdadeiro ou não, se você realmente acredita naquilo que você prega semana após semana, ou se isso se tornou apenas algo que você repete, que faz parte do ofício. O marginal tem essa voz profética, ele mostra, ele revela o nosso coração, ele revela o coração da nossa comunidade. Então, para servir, para alcançar, para lidar com os dilemas dessas novas gerações, vai ser preciso muito amor. Amor verdadeiro, aquele tipo de Coríntios 13, que é paciente, porque é preciso muita paciência para caminhar com essas pessoas, que é humilde, não é presunçoso, que nunca desiste, que nunca perde a esperança, que nunca perde a fé, está disposto a andar com os pecadores como Jesus andou. Pensa na paciência de Jesus. No final da vida dele, seus discípulos ainda não haviam compreendido a coisa, e ele caminhou com eles durante um bom período de tempo, intensamente, mostrou tantas coisas, eles não perceberam muitas delas, e ali estava Jesus, Deus encarnado. Vai ser necessário muito mais paciência do que isso para nós, seres humanos, lidarmos com os problemas, com os dilemas, com os pecados, angústias, dúvidas e realidades dessas novas gerações emergentes, principalmente daquelas marcadas por um estilo de vida marginal, excluído, distante da igreja. Gerações essas que estão crescendo. Se esse não é o seu problema hoje, ele vai ser no futuro, bem próximo. Então prepare-se para isso, porque cada vez mais os jovens das nossas gerações serão marcados por esses problemas e outros que colocam eles à margem da sociedade e da própria igreja. Então é isso, gostaria de orar com você. Quando eu penso nessas coisas, eu me lembro da palavra de Paulo, 2 Coríntios, quando ele está tentando falar do seu ministério e da sua credencial ministerial, e está sendo questionado acerca disso. E ele diz assim, que Cristo nos conferiu o ministério da nova aliança. E ele faz uma pergunta no meio disso. Ele fala assim, mas quem é suficiente para essas coisas? Quem é habilitado? Quem é capaz de fazer isso? E eu confesso a vocês, eu olho para mim mesmo e eu falo assim, Deus, eu não sou capaz, eu não sou habilitado. Eu não sou o suficiente para lidar com um ministério como esse, nesses tempos, nessa época, com esse tipo de pessoa. Eu não sinto habilitado. Mas Paulo diz, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus, não de nós. Não dos nossos estudos, das nossas técnicas, nem mesmo das nossas experiências. A cultura é fluida, ela está mudando o tempo todo. Quando a gente pensou em entender aqui, ela já mudou. A nossa suficiência vem de Deus, e que a gente não venha esquecer disso. Então vamos orar juntos. Deus, em nome de Jesus, eu oro por meus irmãos e irmãs aqui nessa manhã,
servos do Senhor, servindo ao Senhor nesse tempo, um tempo tão maravilhoso de servir ao Senhor, um tempo de tremendos desafios e incríveis oportunidades. Talvez na história humana não tenha havido nenhum tempo melhor do que este, para ser pastor, para ser missionário, para pregar o Evangelho, porque há tantas oportunidades imensas de falar do Teu nome e de demonstrar a realidade e a veracidade do Evangelho através das nossas vidas e das nossas ações. Então eu oro para que o Senhor, Deus, continue abençoando esses meus irmãos e irmãs que vieram aqui, que participam dessas reuniões e que estão buscando essa restauração, essa renovação, estão buscando entender e compreender o chamado do Senhor para eles nessa época, estão buscando aprender e conhecer novas ideias, novas formas de servir ao Senhor e à Tua igreja. Eu peço que o Senhor nos ajude, Deus, que eles não se sintam intimidados pelos problemas ao redor, que eles possam ver esses problemas como grandes oportunidades, como portas abertas, que eles possam responder como Paulo, quando escreve aos Coríntios e diz: eu vou ficar em Éfeso, porque uma grande e eficaz porta para o ministério me abriu lá, e há grandes adversários. Deus, que eles possam ver esses adversários não como barreiras, mas que eles possam ver além dos adversários como uma oportunidade para ministrar em suas localidades, em suas comunidades, onde quer que eles estejam servindo, e que as suas igrejas possam se abrir para aqueles que estão carentes, que eles possam ir nos lugares escuros e convidar todos que venham para a festa do Rei, que eles possam, Deus, demonstrar a simplicidade, a humildade, a autenticidade do Evangelho, que os seus ministérios sejam marcados por uma ação inspirada pelo Evangelho, e que o amor possa ser permeável em tudo aquilo que eles fizerem para o Senhor. É isso que eu oro, para que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, na terra e nos céus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.